hino que cantamos fala do sol da cura. Amém. Acho que essa semana tem feito muito sol, né? Mas esse só queima, né? Esse aqui é o sol da cura. Aleluia. Aqui é o sol da cura, né? Nós estamos aqui para ser curados. Amém. Aleluia. E essa noite, o Senhor colocou no nosso coração um tema baseado em João capítulo 5. Você quer ser curado? Amém. Quem quer ser curado? Amém. Não estou falando só de questões físicas, mas nós estamos ser curados de todas as maneiras, né? Amém. Renato, agora há pouco, até do Espírito, ele falou que cada um passa a sua semana de diferentes maneiras. O trabalho, os desafios do dia a dia. E chega final de semana, a igreja é um lugar de cura. Cura para a nossa alma. Amém. Aleluia. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te bendizemos essa noite. Amém. Tu és o nosso bendito Deus e Pai. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. A Ti nós confiamos, Senhor, essa reunião. Ó Senhor, nós abrimos a Tua palavra essa noite. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra os céus para nós essa noite. Amém. Abra a Tua palavra para nós. Revela a Tua palavra para nós. Revela. No meio da leitura dessa noite, Senhor. Fala no nosso coração. Amém. Unge nosso coração. Amém. Unge nossos ouvidos. Unge também nossos lábios. Amém. Senhor, nós somos Teus servos. Amém. Estamos aqui para Te servir. Amém. Oh, que Teu Espírito essa noite possa permear esse lugar. Tudo aquilo que não for Teu, seja contrário a Ti, nós já repreendemos pela autoridade do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Só a Ti, só a Ti. É digno de receber a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, está sendo muito lindo estudar o Evangelho de João. Amém. Vou dar apenas uma introdução aos irmãos. Nós, a igreja em Nova Odessa, no meio dos irmãos, nós estamos aqui para estar apoiados junto aos irmãos. Amém. E nós estamos vendo no Evangelho de João tantas riquezas, tantas coisas, irmãos, por meio da Bíblia, da palavra de Deus. Os irmãos sabem que o Evangelho de João ele foi escrito no final do primeiro século. O Abner começou lá em João capítulo 1, nos mostrando o que aconteceu no final do primeiro século. Havia uma enorme presença do gnosticismo no primeiro século. E havia muitas controvérsias sobre a divindade de Cristo, dele ser o Filho de Deus. E João, por ser o último dos apóstolos a partir, ele viveu até os 100 anos. Logo mais, ele saiu da ilha de Patmos e foi servir nas igrejas da Ásia. Então João escreveu o seu Evangelho, escreveu as suas 3 cartas e mais o livro de Apocalipse, já no final do primeiro século, para combater todas essas heresias pertinentes no final do primeiro século. Então o Evangelho de João, quando todos os evangelhos já haviam sido escritos, há mais de 20 anos circulando nas igrejas, João escreveu com um propósito específico no seu Evangelho. E qual era o propósito específico? Provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, provar a sua divindade. Isso já estava sendo questionado no final do primeiro século. Então, ele escolhe, o apóstolo João, 2 formas de mostrar que Jesus Cristo é Deus. Primeiro, ele mostra que Jesus Cristo mantém os mesmos atributos de Deus. Então, um dos versículos que João escreve, em João 8,58, ele escreve, falando aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Puxa. E aí, dentro dessa afirmação que João fala que antes de Abraão existisse eu sou, ele fala em João 6,35, eu sou o pão da vida. Amém.
João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. João 10,9, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim achará muita pastagem. Ele fala, João 10,9, eu sou a porta das ovelhas. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Eu já falei, João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele ressuscita Lázaro. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15,1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E João 20, versículos 30 e 31, João escreve que Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitos sinais, muitos, que nenhum livro caberia todos os milagres e sinais jamais escritos na terra dos milagres de Jesus. Mas ele, João, ele separa 7 sinais, 7 milagres no seu evangelho, para provar a segunda maneira que ele tem, além de ele ter Jesus Cristo, os mesmos atributos de Deus, ele realiza as mesmas obras de Deus. Aleluia! Então, no Evangelho de João, eu creio que os irmãos estão desfrutando muito as segundas-feiras, e o irmão Emerson está sendo muito feliz, está ajudando demais nesse Evangelho. Eu não sei onde os irmãos já estão, que capítulo? Vamos entrar no 7. Ufa, ainda tem muita coisa para opinar, hein? Que lindo isso, não tem sido lindo, maravilhoso. Cada vez que os irmãos passam um encargo para mim, eu fico, irmãos, é algo rico demais. Então, no Evangelho de João, ele descreve 7 sinais, que são milagres, para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para aqueles que creem nele, tem vida no seu nome. Então, o primeiro milagre, que o Marcelo nos ajudou, falando em João capítulo 2, em Caná da Galileia, quando Jesus transforma, muito obrigado, irmão, Jesus transforma a água em vinho. Isso está em João 2, versículo 11. No finalzinho do capítulo 4, não deu para falar quando eu falei da história, daquele diálogo de Nicodemos. Perdão, no capítulo 4, ele fala da cura do oficial do rei. E agora, irmãos, nós vamos entrar em João capítulo 5, que fala da cura de um paralítico. E aí vamos começar agora, se os irmãos puderem abrir em João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Já está projetando aqui? Então os irmãos acompanhem pela Bíblia, nós vamos ler a versão revista e atualizada de Almeida, tá bom? Aleluia. João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, quando a Bíblia fala passadas essas coisas, é bom ler o versículo anterior, versículo 54 de João 4. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Foi a cura do oficial do rei. Jesus estava descendo e um oficial pediu para o Senhor ir até o seu filho, que estava doente. Jesus mandou só uma palavra. Quando ele desceu, vamos colocar o seguinte, irmãos: toda vez que você vê um verbo subir e descer, significa o seguinte: Jerusalém está a 800 metros do nível do mar. Então, todas as festas dos judeus, alguém está subindo, tá? Quando você vê na Bíblia, subiu para Jerusalém, ou desceu, é que ele está subindo para 800 metros do nível do mar, Jerusalém, e desceu para Galileia, para o nível do mar. Então, aqui fala, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Tá bom? Então, essa linguagem fica fácil, não é fácil? O verbo subir e descer. Toda vez que você vê na Bíblia subir, é porque Jerusalém está no alto, e descer, nível do mar, Galileia, o mar da Galileia. Então,
Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus era um judeu e ele praticava a lei. Todas as festas ocorriam em Jerusalém. Segundo os historiadores, todas as vezes que tinha festa em Jerusalém, mais de 2,5 milhões de peregrinos estavam em Jerusalém. Preste atenção, depois que nós vamos chegar nos versículos, vocês vão entender. Essa festa, a Bíblia não fala qual é, mas lá em João 7,2, fala também a mesma coisa, a festa dos judeus. Provavelmente é a festa dos tabernáculos. Os judeus, eles tinham as festas solenes, instituídas em Números 21. A primeira festa solene foi instituída em Êxodo 12, quando o povo saiu do Egito. O Senhor declarou a festa da Páscoa, que era o primeiro mês. O Senhor virou o calendário. Eu vou fazer só uma adendo aqui. Imagina, nós estamos agora em novembro. O Senhor instituiu a Páscoa, Emerson. O Senhor fala, este será o primeiro mês. Mas, Senhor, nós estamos em novembro. Eu estou instituindo. Vocês vão virar o calendário, vai ser o primeiro mês. A Páscoa foi instituída no primeiro mês. Então o Senhor, lá em Êxodo 12, ele precisava tirar o povo do Egito. Então ele instituiu a festa da Páscoa, onde teve a morte do cordeiro. Foi aos 14 dias do mês, do primeiro mês. Vocês vão matar o cordeiro. Então o Senhor instituiu a festa da Páscoa. 7 dias depois da Páscoa, era a festa dos pães asmos. Por quê? O povo não podia comer pães com fermento. 7 dias comendo pães asmos. Então vai ter a festa dos pães asmos. Depois, no 10º mês, o Senhor instituiu a festa dos tabernáculos. O que significa? Olha que coisa rica, irmãos, que lindo isso. Todo o povo judeu, quando tinha sua colheita, a primeira coisa depois da colheita oferecia uma festa, é a festa da colheita, chamada festa dos tabernáculos. Então Jesus, ele subiu para Jerusalém para uma dessas festas. Não era o Pentecostes, mas era uma dessas festas. E Jerusalém era um lugar de festa. Nós temos até um hino no hinário, né? Jerusalém era um lugar de festa. É um hino bom, né? E Jesus, como um bom judeu, ele subiu para Jerusalém. Mas eu e você estamos indo para uma festa. De repente, no meio do caminho, o Senhor falou, antes de ir para a festa, eu vou para algum lugar. Versículo 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 5 pavilhões são 5 áreas, são entradas, 5 entradas. Tá? Naquela época, quando em Neemias capítulo 3, quando foi restaurado os muros, foi restaurado o templo, foram restauradas todas as coisas, se você lê Neemias capítulo 3, tem menção da porta das ovelhas, tem restauração da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era o lugar que passava o quê? Ovelha, é lógico, né? Porque havia lá no templo, os sacerdotes precisavam oferecer os animais. Então as ovelhas passavam por esse portão da porta das ovelhas. E mais ou menos ao norte tinha 2 tanques, chamado Betesda. Em hebraico, Betesda significa casa de misericórdia. Como havia uma festa, muitas pessoas deixavam os seus enfermos nesse lugar. Era um depósito de pessoas paralíticas, coxos, aleijados, pessoas que não tinham locomoção, sem esperança na sua vida, muitos enfermos. Nós vamos ver aqui no versículo. Existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão. Como é que a gente pode definir o que é uma multidão? Não dá para definir quantos. As festas ocorriam em Jerusalém. Segundo José, um historiador, há mais ou menos 2,5 milhões de judeus de todas as tribos, peregrinos, iam para Jerusalém.
Então era o momento de colocar os seus enfermos nesse lugar. O tanque de Betesda, segundo os historiadores, eram umas piscinas, duas grandes piscinas, onde os judeus faziam a sua purificação antes de ir para o templo. Eu ia preparar alguns slides, mas o Senhor não deixou eu colocar, mas agora, graças a Deus, os irmãos foram rápidos e hábeis. Muito bom. Então, irmãos, já viu uma multidão de enfermos. Quem eram esses enfermos? Cegos, coxos e paralíticos. Então, esses doentes buscavam uma misericórdia nesse tanque de Betesda, procuravam alguma coisa nesse lugar. Era uma junção, como eu falei, de duas piscinas, que havia um ritual de purificação das impurezas físicas dos judeus. Versículo 4: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Como é que está a sua Bíblia aí? Está aí com colchetes? Quando a Bíblia refere-se a alguma palavra entre colchetes, ela não está nos manuscritos, ela não está de acordo com os manuscritos, ou seja, isso não é algo que o apóstolo João escreveu, mas é uma glosa, ou seja, é um relato que foi adicionado mediante uma situação momentânea, porque havia uma crença de que a água mexia e o primeiro que descia era ele sarava. Não era, nós não sabemos, mas não era, é uma crença. Quando é uma crença, pode ser verdade, mas como era uma coisa corriqueira do momento, o apóstolo João escreveu no seu evangelho, por isso que está entre colchetes, tá bom, irmãos? Vocês ficam claros aqui. Então vamos lá. Havia uma crença pagã. Jerusalém, irmãos, na época de Jesus, havia muitos templos pagãos, porque Jerusalém ela estava sob o domínio do Império Romano. Antes do Império Romano, os gregos com os romanos, eles atacaram Israel, e houve muitas construções pagãs em volta da área de Jerusalém. Eu vi recentemente alguns escombros para saber onde está o tanque de Betesda. Em 1888, houve umas escavações em Jerusalém e descobriram o tanque de Betesda. Sabe onde ele estava? 20 metros de profundidade, porque são mais de 2.000 anos. O solo sobe, e aí houve muitas invasões. Quando você tem muitas invasões e também tremor de terra, muitos escombros caem, e muitas coisas são reconstruídas, como os bizantinos reconstruíram, os romanos construíram uma grande igreja de Santana, perto do tanque de Betesda. Então as ruínas foram ficando. Se os irmãos puderem em casa, procuram saber onde estão as ruínas desse tanque. Então, havia uma crença pagã ali, como os gregos, que as águas tinham poderes medicinais, e era um deus chamado Asclépio para os gregos e Esculápio para os romanos. Eu vou chegar lá. Havia uma crença que tinha uma cura aquelas águas. Por isso que os cegos, coxos e aleijados, quando a água se movia, eles entravam. Quem entrava primeiro era curado, mas era uma crença.
Sabe por que a água se movia? Vocês querem saber? Jerusalém tem bastante canais, bastante túneis, né? Exatamente, tinha bastantes canais, bastantes túneis. O sacerdote no templo, quando ele precisava fechar o canal e abrir outro, a água da piscina mexia, porque ele precisava lavar as ovelhas para o sacrifício. Então as pessoas tinham essa crença que a água se movia. Olha, irmãos, que algo interessante. E então, por que havia culto pagão ali no tanque de Betesda? Porque eles acreditavam que tinha poder medicinal e eles cultuavam o Deus da medicina, que é Asclépio. A sua figura está sempre associada a uma serpente em volta a um bastão, que é hoje o símbolo da saúde e da medicina. Vocês já viram um bastão, uma serpente? É o símbolo da medicina. Aquilo ali é o Deus Asclépio, os gregos, e Esculapio para os romanos. Bom, nós vamos voltar ao paralítico, que é o tema dessa noite. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, quase 4 décadas. Não se sabe, irmãos, a doença que ele tinha. Aqui a Bíblia fala que ele é um paralítico, porque não conseguia se mover, sem a ajuda de ninguém, ele ficava ali deitado naquele leito. Pare para pensar. Uma pessoa deitada há 38 anos no seu leito, como é que está a qualidade do leito? Como é que está bom cheiroso? Todo esfarrapado. Uma pessoa completamente desenganada pela medicina da época. E Jesus subiu para a festa. O Senhor precisou desviar o seu caminho e foi até o tanque de Betesda e viu aquele homem deitado. E o Senhor fala para ele, estava ali, havia 38 anos, versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Muitas vezes nós, quando damos nossos testemunhos, falamos, eu encontrei Jesus. Não, irmão, Jesus encontrou eu e você. Jesus não estava perdido, eu estava perdido, e Ele veio e nos buscou, na condição que eu e você estávamos. Pode ser deitado, sentado, na escola, no trabalho, em qualquer atividade que eu e você estava. Ele veio até mim e você. Ele nos achou, irmão. Ele nos achou, irmão Antônio. Ele nos buscou. Aleluia. Amém. Esse paralítico, ele teve muitas oportunidades. Provavelmente quando a água era agitada, ele sempre ficava por último. Era um zero à esquerda. Ele não era o primeiro. E não tinha ninguém que colocasse no tanque. Tinha outro que entrava primeiro. Jesus perguntou para eles, querem ser curados? Qual foi a resposta dele? Eu quero. O Senhor está falando para a gente, para nós hoje, quer ser curado? Quer ser curado? Nossa cura não é física, irmãos. Graças a Deus, eu e você estamos aqui forte, com saúde, mas só o Senhor sabe o que passa na nossa alma, na nossa psique. Eu e você temos as nossas tribulações do dia a dia, nosso trabalho, nossos desafios. Nosso Senhor quer da cura espiritual. Quantas vezes esse homem está paralítico? E segundo, eu ouvi uma pregação de um irmão, ele falou que esse paralítico, ele reflete Israel, a paralisia devido à religião. Muitas vezes, irmão, nós estamos paralíticos espiritualmente. Quantas vezes a gente não tem nem força para orar? Quantas vezes a gente não tem força para falar o nome do Senhor, para invocar o nome do Senhor? Isso é uma paralisia espiritual. É ou não é? O Senhor pergunta, quer ser curado? Eu quero, Senhor. E ele fala assim, respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Um dos maiores problemas da paralisia é a solidão.
Esse homem não tinha ninguém. Talvez ele não tinha nenhum ente querido. Alguém que o carregasse daqui para lá e de lá para cá. Um dos maiores problemas, irmãos, que nós enfrentamos nessa era é a solidão, porque muitas pessoas, a pandemia, muitas pessoas morreram não por Covid, morreram por causa da solidão. Sozinhas, doenças de alma, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para se relacionar, não tinha ninguém para ser apacentado, alguma pessoa para orar. Quantos irmãos nossos partiram na pandemia? Esse homem era sozinho. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Oh, Senhor. Estou assim há muito tempo. Perguntou-lhe Jesus de novo: quer ser curado? Aí ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. O objetivo desse homem era uma água, mas o Senhor estava na frente dele. Amém. Eu sou a cura. Muitas vezes nós buscamos, irmãos, em alguma coisa em comum, pessoas e eventos, mas Jesus passou ali e falou para ele: quer ser curado? Oh, Senhor Jesus. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: é a palavra do Senhor. Amém. A palavra do Senhor, quando vem para mim e para você pergunta para uma pessoa, para um paralítico: você quer ser curado? É óbvio, é claro, eu quero andar. O Senhor fala: tem que levar você leito. Peraí, o Senhor não podia ter falado: anda primeiro e leva seu leito. Não, nós precisamos tirar as coisas que ficam para trás, aquilo que nos atormenta. Irmão, nós precisamos fazer uma clarificação do nosso passado. Pedir perdão, ir diante do Senhor, confessar pecados, confessar coisas. Talvez o leito seja coisas que ficou para trás. O Senhor falou primeiro: pega o teu leito e anda. Imediatamente. A palavra do Senhor é imediata. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem não tinha nenhuma capacidade física para fazer nada. Oh, Senhor Jesus. Provavelmente ele estava ali paralisado e não tinha ainda ouvido falar sobre Jesus. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós ouvimos Jesus, nós ouvimos do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, a palavra de Deus. João, quando ele escreve o seu último livro, o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, ele fala no seu título básico: o que é o Apocalipse? O que é a revelação de Jesus Cristo? É a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Amém. Nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus. Amém. Hoje está carente a palavra de Deus. É a palavra positiva. Amém. É a palavra que me ajuda. Amém. É a palavra que me cura. Amém. É a palavra que restaura meu casamento. Amém. É a palavra que restaura o jovem. Amém. Falta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Amém. O testemunho de Jesus, irmãos, é aquilo que nós damos hoje, falando da obra do Senhor na cruz, tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou, tudo que Ele obteve e alcançou, Ele deu para mim e para você. Amém. Irmãos, precisamos amar a palavra de Deus. Amém. A palavra pura de Deus. Sim. Nós estamos aqui para seguir o Senhor. Sim. Graças a Deus, nós estamos voltando à centralidade de Cristo. Sim. Cristo é o nosso centro. Amém. E nós podemos ser curados quando nós voltamos para o Senhor. Amém. Aquele homem, ele olhou para o Senhor. Quando o Senhor falou a palavra: toma o seu leito e anda, imediatamente. Vamos ver o que a Bíblia fala. Imediatamente. Vamos ver o versículo 9? Amém. Vamos lá? Amém. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Mas aquele dia era sábado. Nossa. Aquele dia era sábado. Puxa. Agora vem um grande problema que Jesus enfrentou. Como é que ele fazia essas obras, as mesmas obras que Deus faz no sábado, mostrando que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o verdadeiro descanso. Aleluia! Amém. Puxa, irmãos, até me perdi aqui, nem sei o que eu vou dizer mais. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor pergunta nessa noite: você quer ser curado? Então o paralítico explica
se encontrou a situação, muitas vezes o Senhor fala uma palavra muito clara para nós. O Senhor ele é muito objetivo, mas a gente quer falar um discurso, a gente quer falar, Senhor, será que o Senhor não sabe? Lembra da mulher samaritana? O Abner nos mostrou aqui semana passada. O Senhor na frente dela, ela falando, mas nós temos que adorar aqui nesse poço. Nós adorar em Jerusalém, nós adoramos aqui. Mulher, o Senhor falou para ela ali, né? Eu sou o que fala contigo. Ó Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, assim acontece conosco. Muitos de nós podemos estar paralisados emocionalmente, profissionalmente e até espiritualmente. Às vezes, irmãos, nós lamentamos nem receber ajuda. Quantos irmãos hoje não recebem ajuda? Vivem sozinhos, isolados. Irmãos, não fiquem isolados. E até justificam os sofrimentos que têm por falhas alheias, ou seja, colocam os outros. Vamos ver a verdadeira lição e significado aqui. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, versículo 10, e não te é lícito carregar o leito. Por que não era lícito carregar o leito? E qualquer coisa que se fazia de obra, de serviço, era ilícito fazer no sábado, até carregar o próprio leito, sabia? Irmãos, aquele paralítico, ele reflete a paralisia dos judaizantes, da religião judaica. O Senhor sabia, ele mostrou naquele momento que Israel precisava ser liberto dessa paralisia. Então o Senhor fez o terceiro milagre, o terceiro sinal dele, curando esse paralítico. Ao que lhe respondeu, versículo 11, o ex-paralítico, respondendo aqui para os judaizantes, ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, os judeus: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, ele só recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção, falou: eu não sei quem é. Eu só sei que eu estou curado, eu estou andando. Eu não quero nem saber, eu estou andando. Essa hora vai se importar para saber quem é a pessoa? Está feliz com quase 40 anos, irmão. Toma o teu leito e anda. Mas ao que for não sabia quem é, porque Jesus havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, versículo 14, e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos ler de novo o versículo? Vamos ver o que o Espírito Santo fala conosco nesse versículo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor nos curou. A primeira cura que o Senhor fez conosco foi nos salvar do lago de fogo e nos registrar no livro da vida. Recebemos o Senhor como nossa vida, como nosso Senhor, e a Ele obedecemos. Esse paralítico ele recebeu uma cura, mesmo que física, mas o Senhor falou para ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, ele poderia voltar a ficar paralítico de novo. Irmãos, isso é um grave problema. Muitos de nós, graças ao Senhor, o Senhor tem restaurado a palavra de Deus, o Senhor tem restaurado a palavra em nosso meio. Eu fico pesaroso de ver muitos irmãos paralisados espiritualmente e precisam de novo de uma cura espiritual, uma cura emocional. Hoje, muitas curas físicas, elas não vêm, muitos problemas físicos não são relacionados a doenças físicas, mas emocionais.
Depressão é um mal do século. Ansiedade, outro mal do século. É ou não é verdade? E esses problemas emocionais geram problemas físicos. Então o Senhor pergunta nessa noite: quer ser curado? Amém. Aleluia! O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Irmãos, agora ele deu um testemunho perante o público. Foi Jesus que me curou. Amém. Quantas vezes eu e você precisamos dar esse testemunho? Esse testemunho público. Foi Jesus que me salvou. Jesus me curou. Amém. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam estas coisas no sábado. Versículo 16. Versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, aqueles doentes que jaziam no tanque, parece ou não parece um retrato da humanidade hoje? Quantas vezes a gente vê pessoas enfermas, debilitadas, vulneráveis, desacreditadas e iludidas em diversas crenças, em homens, em pessoas, buscando uma resposta para a sua aflição. Só o Senhor tem palavras de salvação. Amém. Só o Senhor tem cura. Só o Senhor tem restauração. Amém. Só Ele pode dar vida plena para nós. Amém. Seja qual for, irmãos, qualquer enfermidade que eu e você estejam passando agora, nesse momento, aqui essa noite, amém, esse local de reunião também é uma casa de misericórdia, porque a graça de Deus está conosco. Amém. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali estarei no meio deles. Amém. Aleluia. Então o Senhor quer nos curar emocionalmente e Ele pode nos curar imediatamente. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Amém. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Cremos, Senhor. Senhor, amém, se fores a Tua vontade, amém, cura, Senhor, essa noite. Cura, Senhor, manda aqui, Senhor. Amém. Pelo Teu Santo Espírito. Amém. Cura, Senhor, qualquer problema espiritual. Cura. Qualquer problema emocional. Oh. Seja ele de qualquer ordem. Seja até doença física. Oh. Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Amém. Pela autoridade do Teu nome. Amém. Ao nome de Jesus. Amém. Nós cremos em Ti, Senhor. Manda a Tua palavra. Amém. Senhor, queremos ser imediatamente salvos. Amém. Salvos e curados. Pelo poder que há no Teu nome e na Tua palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Da glória de Deus Pai. Amém.